Olá, gente querida! Hoje é terça-feira, dia 15 de fevereiro. Nós continuamos lendo o capítulo 8º do Evangelho de Marcos, hoje os versículos 14 a 21. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando repartis 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o evangelho de hoje é muito marcado pela ironia. Jesus tem um toque irônico para ajudar os seus discípulos a superarem a cegueira, a falta de compreensão, a dureza do coração, a esclerocardia. Nos primeiros versículos, 14 a 16, está posta a situação. Os discípulos esqueceram de levar provisões na barca. Tinham esquecido de levar comida, tinham esquecido de levar pães. Vejam que é a mesma situação daquela multidão no deserto. A multidão também não tinha provisões, não tinha comida suficiente. Só que eles dizem: temos apenas um pão. A patrística, sobretudo, já refletiu e gastou muitas páginas com esta expressão. Nós temos apenas um pão na barca. Obviamente, os padres da igreja interpretaram este único pão de modo simbólico, cristológico, atribuindo-o a Jesus. Na perspectiva joanina, Jesus é o pão vivo descido do céu. Então, muitos padres da igreja interpretam esse temos apenas um único pão como uma referência cristológica, uma referência a Jesus. Quem tem esse único pão que é Cristo, não precisa absolutamente mais de nada. Só que Jesus, nesse contexto de conversa sobre pão, sai com uma frase aparentemente fora de contexto. Ele diz: tomai cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Os discípulos piram completamente e não entendem nada. E eles ficam pensando que Jesus está falando de fermento porque eles esqueceram de levar pães, esqueceram de levar as provisões. Jesus então percebe a cegueira dos discípulos. Jesus está falando de fermento. E o fermento, na Bíblia e no mundo de Israel, na cultura de Israel, o fermento tem a ver com impureza. O fermento é um processo de putrefação, de algum modo, é um processo de fermentação de bactérias que se multiplicam, que fermentam. Jesus utiliza esta expressão, fermento de Herodes e fermento dos fariseus, para falar especialmente do ódio e da hipocrisia deles. Recordem que no capítulo 3, versículo 6, fariseus e herodianos já decidiram que vão matar Jesus. Ontem mesmo nós vimos aquele texto tão bonito, os fariseus que pedem um sinal do céu, com o coração endurecido, sem ter fé, sem acreditar em nada.
Então o fermento tem a ver com impureza, com podridão, com fermentação, com ódio, com hipocrisia, com maldade, na verdade. E os discípulos não conseguem perceber a maldade do fermento de Herodes. Eles ficam imaginando que o problema tem a ver com o fato de eles não terem levado pão, não terem levado provisões para a comida deles na barca. Na verdade, há uma tremenda falta de memória. Jesus já fez 2 multiplicações dos pães. Uma no capítulo 6, do lado judeu do lago, outra no capítulo 8, do lado oriental, do lado pagão do lago de Genezaré. Então o problema dos discípulos fundamentalmente é a cegueira, é a incompreensão, é o coração endurecido, a esclerocardia. Esse endurecimento do coração, na verdade, faz com que os discípulos não percebam. Jesus acabou de curar enfermos, acabou de curar os olhos aos cegos, os ouvidos àqueles que não ouvem. Jesus acabou de fazer a multiplicação dos pães do lado oriental do lago e mesmo assim eles não conseguem perceber que o problema de não ter provisões no barco não é problema nenhum. Jesus mesmo então faz essa pergunta: quando eu reparti 5 pães para 5.000 pessoas, quantos cestos sobraram? 12 cestos. Quando eu reparti 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos sobraram? 7 cestos. E mesmo assim vocês ainda não conseguem compreender? Não conseguem perceber que eu, que já fiz 2 multiplicações dos pães, poderia fazer pular pão de todos os lados nesta barca e as provisões, a fome não seria problema para vocês? Que coração endurecido! Que dureza tão grande! Então, se Jesus, o Messias, abre os olhos aos cegos, abre os ouvidos aos surdos, por que preocupar-se com pães, meu Deus? Jesus está na barca. Ele é o único e verdadeiro pão, o pão vivo e verdadeiro que alimenta a fome do mundo, a fome da humanidade, a fome de Deus, a fome do mistério. Ele é o pão por excelência, o pão vivo descido do céu. O que na verdade é preciso ter cuidado é com o fermento da maldade. Jesus é o único e verdadeiro pão. É Ele que abre os nossos sentidos, os olhos para ver, os ouvidos para ouvir. E assim, abrindo esses olhos e estes ouvidos da fé, Ele nos abre a possibilidade da adesão de fé a Ele. Ele é o único pão verdadeiro. Por que preocupar-se com comida se Jesus, o pão do céu, está presente na barca? O que é preciso mesmo é preocupar-se com o fermento de Herodes, o fermento da maldade, o fermento do ódio, da violência e da hipocrisia, o fermento que matou o profeta João Batista e trouxe a sua cabeça num prato, o fermento do ódio que já decidiu matar Jesus em Marcos 3, versículo 6. Esse fermento do ódio, da hipocrisia e da maldade, isso sim é o que destrói a vida do ser humano. Quanto a Cristo, Ele é o único pão verdadeiro que abre os nossos sentidos para chegarmos à experiência da fé. Um abraço a você. Que Cristo, o pão vivo e único presente na barca, nos alimente, abra os nossos sentidos para que cheguemos à fé profunda e verdadeira nele. Superemos toda cegueira, superemos todo o coração endurecido e assim sejamos capazes de discernir o fermento de Herodes que destrói a vida da humanidade. Até amanhã, se Deus nos permitir. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Se você puder, espalhe esse vídeo com os seus amigos, com os seus contatos. Espalhe. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Um grande abraço, muito obrigado. Eu quero mandar um abraço também para Cabo Verde, Angola, Moçambique e Itália. Tem aumentado o número de pessoas que nos acompanham nestes países da África, Cabo Verde,
Angola e Moçambique, e também na Itália, onde há uma grande presença de brasileiros e muitos italianos que, como missionários, trabalharam no Brasil. Um grande abraço a estes irmãos, a estas irmãs, destes países e de outros. Devagarinho, essa mensagem do Evangelho de cada dia começa a se espalhar. Deus o abençoe, Deus a abençoe com toda sorte de graças. Até amanhã.